estimado Dom Cícero, Bispo Auxiliar de São Paulo, estimados cônegos, demais sacerdotes, queridas autoridades, representantes de instituições da sociedade, também os representantes da imprensa, diversos organismos da imprensa. Saúdo os que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão, pela Rádio 9 de Julho e também pelas mídias sociais da Catedral de Sé. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a Páscoa. E para nós, católicos, a Páscoa não termina com o domingo de Páscoa, mas se estende por toda a semana da Páscoa até o próximo domingo. Por isso, é uma oitava de Páscoa, 8 dias, como se fosse um único dia estendido da Páscoa. Na liturgia, nós anunciamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que dia é este? Dia da manifestação das maravilhas de Deus, do poder de Deus, dia da vitória de Deus. E o povo de fé aclama: este é o dia que o Senhor fez para nós. A ressurreição de Jesus, que nós anunciamos na Páscoa, é, portanto, manifestação do dia de Deus, da maravilha das maravilhas. Se a criação do mundo, se a criação do ser humano já foi uma maravilha, e como não dizer que é uma maravilha a existência dos seres todos e a nossa própria existência? Maravilha ainda maior é o que Deus manifestou mediante a ressurreição de Jesus. Assim proclamamos na fé da Igreja, junto com o testemunho dos apóstolos. Pela ressurreição de Jesus, Deus manifestou o futuro daquilo que Deus prepara para toda pessoa humana que o acolhe, que crê nele e que procura viver justamente em comunhão com Deus. O futuro de Deus que já se manifesta na história. Jesus foi um personagem da história, e ressuscitou no seu corpo humano, e portanto alguém da nossa humanidade já rompeu a barreira do futuro, ou seja, da nova criação. Manifestou por isso a ressurreição de Jesus, o que Deus preparou para todos nós. E o que nós esperamos e anunciamos mediante a evangelização, a fé da Igreja. Este ano jubilar, ano santo, que o Papa Francisco anunciou e convocou, estamos celebrando desde o dia 29 desde o dia 27 ou 29 de dezembro passado. Ao longo de todo o ano, nós anunciamos justamente como um ano de esperança. Somos peregrinos de esperança, de uma certeza, para alcançar algo que nós ansiamos e que não é ilusório, que em Jesus Cristo ressuscitado, Deus já concedeu a toda a humanidade uma amostra. São Paulo diz: se com Cristo vivemos, se com Cristo também morremos, com Ele ressurgiremos e participaremos também da sua glória. Hoje, o Papa Francisco deixou esta vida. Deus o chamou a si. Depois de uma longa vida, 88 anos, depois de ter servido a Deus, a Igreja e a humanidade, como religioso, como sacerdote, como bispo e finalmente como Papa.
Papa Francisco deixou uma marca importante na vida da Igreja, da humanidade, que naturalmente hoje e nesses dias vai ser falada, anunciada, comunicada de muitas maneiras, nas muitas análises que se farão da vida e do pontificado do Papa Francisco. Uma coisa é certa: primeiro, ele foi uma pessoa humana, muito humana, e assim foi até o final. Não escondeu a condição humana, mesmo a sua fragilidade. Não escondeu a sua condição de cadeirante, quando não pôde mais caminhar. Não escondeu a sua condição de enfermo, quando já tomava medicamentos muito fortes para as dores que sofria, as suas artroses e assim por diante. E mesmo no hospital, durante as semanas de internação, ele pediu que não fosse escondida a sua condição de enfermo, e que nos comunicados diários fosse de fato informado como ele está. E assim foi feito. Todos puderam acompanhar dia após dia a evolução da sua saúde, até o dia em que deixou o hospital, voltou para a Casa Santa Marta no Vaticano, e também ali continuou a viver humanamente a sua condição de fragilidade, da recuperação lenta. E por fim, ontem, as imagens marcantes ainda no domingo de Páscoa, quando ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi, que ele dá, quer no Natal, quer na Páscoa, da sacada da Basílica de São Pedro, ele aparecia ali extremamente debilitado, e apenas com um fiozinho de voz para desejar Feliz Páscoa a todos, e com um esforço muito grande, com um gesto muito leve de sua mão, abençoou a multidão. Isso ficará sem dúvida como sinal da sua doação humana por inteiro para cumprir a sua missão até o fim. Pois bem, ele nos deixa esse exemplo de viver humanamente, de forma integral, de forma plena, e humanamente também realizar a sua missão e dar o seu testemunho de vida. E nisso, talvez nós devamos aprender e reaprender nossa cultura, que vai sendo cada vez mais uma cultura da eficiência, da automação, a cultura do já e agora, e como o Papa tanto destacava, cultura do descartável, do que já não funciona bem. E por isso, do descartável da condição humana que não funciona bem, desde os pobres, os doentes, os idosos, as crianças indesejadas, passando pelos migrantes indesejados, pelos refugiados indesejados, passando por aqueles que economicamente não contam, passando por aqueles que ideologicamente pensam diferente de nós, ou religiosamente fazem diferente de nós. Papa Francisco nos deixou muito forte essa mensagem: não podemos descartar a pessoa humana, quem quer que ela seja. É sempre um filho de Deus, uma filha de Deus, e quanto mais sofre, quanto mais é frágil, tanto mais merece nossa atenção e nosso cuidado. A condição humana, sim, é também a condição da fragilidade, não é só a condição da força, da eficiência, não é só a condição da capacidade física ou intelectual. Todo ser humano é importante. Creio que esta é uma mensagem importante que aprendemos do Papa Francisco e que nosso mundo precisa ter presente para não ficar mundo desumano, como muitas vezes já está se manifestando. Ser humano descartado na medida que não é interessante
para aquilo que queremos, pensamos, para aquilo que nos propomos. O Papa Francisco deixou exemplo de um serviço total à Igreja. Um serviço que não fez caso também de enfrentar as dificuldades, de enfrentar até mesmo as adversidades ou as contradições. O Papa Francisco viveu como um jesuíta até o fim. E os jesuítas aprenderam de Santo Inácio a ouvir muito, a fazer o discernimento, com silêncio, com oração, com reflexão, e a depois tomar um propósito e seguir firme o seu propósito, depois de ter feito o discernimento. O Papa Francisco fez isto muito em relação a tantas questões que muitos não concordaram, que muitos talvez pensavam diferente, mas finalmente o Papa Francisco apontando para a direção certa. Apontando para a direção certa, é por aqui. E nisso nós devemos agradecer a lucidez do Papa Francisco, a força com que o fez. Quando também no leito do hospital, quase moribundo, ele disse, aqui do hospital, a guerra aparece ainda mais estúpida, aparece ainda mais sem sentido. Que sentido tem a guerra para quem está doente, para quem está machucado, para quem está debilitado, para as crianças, para os idosos, para toda pessoa que pense um pouco no próximo? Que sentido tem? O Papa Francisco teve a coragem de dizer isto, não importa quem ouvisse, sem pretender agradar a uns ou a outros. E assim tantas outras suas intervenções, apontando a direção justa. Por isso mesmo sua autoridade moral certamente foi reconhecida, está sendo, continua a ser reconhecida. Que Deus agora acolha Papa Francisco, como nós estamos rezando, entregando a sua vida na mão de Deus. Deus o chamou a si, Deus o recompense, Deus lhe dê a vida em plenitude, como ele creu e esperou e anunciou. Nós esperamos sim nas promessas de Deus. Somos peregrinos desta esperança grande que dá sentido à vida. Somos peregrinos de esperança, de uma esperança que não desilude. Quem confia em Deus jamais será enganado. Por isso, como cantamos no Salmo, nós podemos dizer: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Assim dizemos para o Papa Francisco: guardai-o, ó Deus, porque em vós se refugiou. Amém.